Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Difusora, segunda edição. Vamos aos destaques de hoje. Laboratório Central de Saúde Pública no Maranhão confirma segundo caso de florona no estado. Com mais de 2.000 casos ativos da Covid-19 no Maranhão, o estado tem menos de 70% da população vacinada. Na capital, testes para diagnóstico de Covid-19 voltam a ser aplicados nos terminais de integração de ônibus. Em Caxias, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais alerta que nível do rio Itapecuru pode chegar à cota de inundação até às 9 horas da noite de hoje. E ainda, em Imperatriz, volume do rio Tocantins volta a aumentar e a Associação Comercial e Industrial de Imperatriz pede posicionamento do consórcio estreito sobre a assistência social às famílias. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. O segundo caso de florona foi confirmado hoje no Maranhão pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado. Segundo o comunicado, a paciente tem 32 anos, mora em São Luís, está assintomática e cumprindo o isolamento domiciliar. A falta do uso de máscara pode ser facilmente flagrada por pessoas de todas as idades, sequer usando material de proteção ou portando a máscara de forma inadequada. Não é só a Covid e a gripe, mas são vários tipos de infecções e variantes que surgem e preocupam autoridades sanitárias, como a Ômicron do coronavírus e a H2N3 da influenza. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais recentemente já 2 casos de florona no Maranhão. A florona se trata de uma dupla infecção, ou seja, a pessoa é infectada pelos 2 vírus, tanto da Covid-19 quanto da influenza. Ambos os casos foram confirmados em São Luís. Um deles é de um colaborador que presta serviço no hospital universitário. Trata-se de um profissional de saúde de 31 anos. Ele apresenta sintomas leves e cumpre isolamento domiciliar. O segundo paciente é uma mulher de 32 anos, também moradora da capital maranhense. Ela está assintomática e também se recupera em casa, segundo nota da Secretaria Estadual de Saúde. Os principais sintomas relatados pelos especialistas da florona são febre, tosse, respiração mais rápida e curta, dor muscular, dor de cabeça, dor ao engolir e nariz entupido. Mas é bom lembrar, os sintomas das síndromes virais se assemelham muito. Por isso, o acompanhamento médico em casos considerados mais graves é fundamental. O Hospital Universitário já identificou 140 colaboradores com sintomas gripais que foram afastados das atividades assistenciais. Desses, 12 apresentaram teste positivo para a Covid-19, um apresentou teste positivo para a influenza e outro apresentou teste positivo para a influenza e Covid-19. Todos apresentam sintomas leves e cumprem isolamento domiciliar. Em relação à co-infecção Covid-19 influenza registrada em um dos colaboradores, é importante afirmar que esse colaborador está em isolamento domiciliar, apresentando sintomas leves, e nesse momento o hospital ele não consegue afirmar se foi o primeiro caso positivo no estado do Maranhão, pois cabe à vigilância epidemiológica fazer o registro de todos esses casos. No Maranhão, atualmente, há mais de 2.000 casos ativos de Covid-19. E apesar da vacinação contra a doença no estado ter começado há mais de um ano, menos de 70% da população está vacinada contra a doença. Nós vamos conversar agora com o repórter Eduardo Ericeira, que traz mais informações sobre a pandemia aqui no estado para a gente. Boa noite para você, Eduardo. Pois é, Geice, muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora na sua segunda edição. A gente viu aí na reportagem, infelizmente, muitas pessoas deixando de seguir os protocolos sanitários. É fundamental ainda a pessoa se precaver. A gente tem um balanço aqui, Geice, ainda falando sobre essa questão da temática. A gente ainda vive em meio a uma pandemia, em meio aí a casos de aumento de síndromes respiratórias. A gente tem aqui o último levantamento, o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, que informou, inclusive, de acordo com o painel de vacinação estadual, do dia 10, no caso dessa segunda-feira de ontem. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, foram aplicadas até agora
4.554.844 primeiras doses. É um número satisfatório, só que quando vai se ver que a segunda dose está bem abaixo ainda da primeira. Claro, as pessoas têm que procurar ainda para fechar o ciclo de vacinação, mas apenas 3.539.051 segundas doses, e os especialistas alertam que é importante fechar esse primeiro ciclo de vacinação. 113.623 doses únicas já foram aplicadas também, é um fechamento de ciclo, só que terceiras doses aí, doses de reforço, já começaram a ser aplicadas em todo o Maranhão e em todo o país. Aqui no estado já foram 414.741 doses de reforço. A cobertura vacinal para pessoas acima de 12 anos de idade, ainda não começou a vacinação para crianças no país, ou seja, de 11 anos para baixo, mas acima de 12 anos já começou, está em 67%. Há cidades em que esse índice está a mais de 70%, superior a 70%, que é satisfatório, como aqui na capital São Luís e outras cidades também, como Riachão, São João dos Patos, Caxias, Taço Fragoso, enfim. São cidades que já ultrapassaram os 70%. Mas as cidades que sequer chegaram aos 50% da imunização são elas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. É isso que preocupa. Cachoeira Grande, Bom Jesus das Selvas, Maranhãozinho, Centro do Guilherme e Matões do Norte são os que têm as menores coberturas, ou seja, abaixo de 50% da cobertura vacinal. A gente lembra que seguir os protocolos sanitários é de suma importância ainda, a utilização de máscara, distanciamento social, ainda mais agora com o aumento de casos de Covid e de síndrome gripal. Lembra também que as vacinas permanecem sendo disponíveis tanto em postos de saúde aqui na capital, como por exemplo a Prefeitura, como pelo governo do estado, como no antigo Sintra, no IEMA Anil. E a SES orienta também que as prefeituras continuem trabalhando com esse trabalho de conscientização, de chamamento da população para poder se vacinar. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, há justamente esse trabalho conjunto, o Ministério da Saúde disponibiliza aos estados as vacinas, os estados aí transferem, aí fazem o transporte das vacinas para os municípios e os municípios têm a responsabilidade de aplicar essas doses. Apesar disso, o estado já promoveu várias campanhas aí de estímulo também, até de disponibilização de profissionais, de realização de mutirões, mas ainda está menos de 70%, é um índice considerado muito baixo e a gente sabe que a vacinação, segundo os próprios especialistas, tem ajudado a salvar vidas. Por conta disso, que os hospitais não estão tão lotados assim, os casos, muitos deles estão assintomáticos ou com sintomas leves. A gente volta com você, Geis, dizendo mais uma vez que a população também tem que fazer a sua parte. É com você. Obrigada pelas informações, Ericeira. Ficou alerta para a população, para quem está com a aplicação de segunda e terceira dose atrasada. É importante procurar aí os centros de vacinação. E o secretário municipal de saúde de São Luís, Joel Nunes, falou com a nossa equipe sobre o aumento de casos envolvendo sintomas gripais, além do retorno dos testes para Covid nos terminais de integração. Vamos conferir. Aumentou muito em 3 vezes o número de atendimento das nossas unidades de urgência e emergência. Então, realmente a procura está bem grande, os prontos-socorros, tanto dos hospitais municipais, estaduais e até os privados, estão bem lotados em relação a esses quadros de síndrome gripal, que, como falei, aumentaram 3 vezes dos seus atendimentos nessa última semana. A gente tem visto que os casos, apesar de muitos positivos, em sua maioria são casos leves ou assintomáticos. Então a taxa de internação, ela não é uma taxa grande, então por isso a gente consegue absorver essas pessoas que porventura precisem de internação ainda. Então temos um grande número de testes positivos, de reagentes, mas esse número, graças a Deus, não acompanha as internações. Nós temos a testagem ampliada, que nós fizemos desde o dia 29 de dezembro até o dia de hoje. Tivemos 2 dias de pausa nos terminais, mas amanhã, na quarta-feira, já retoma esses terminais. Então, os 5 terminais de integração, na quarta-feira, já voltam a fazer os testes contra a Covid também. O JD vai para um rápido intervalo e você acompanha agora imagens ao vivo da Beira Rio em Imperatriz. A gente volta já já. O nível do rio Itapecuru pode chegar à cota de inundação até às 9 horas da noite de hoje, de acordo com estimativa da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais da região. Nós vamos conversar agora com a Franciane Araújo, que traz mais detalhes sobre a situação lá na região dos Cocais em relação às enchentes. Boa noite para você, Franciane.
É isso mesmo, Geice. Boa noite para você, a todos. A situação aqui em Caxias é cada vez mais preocupante, né? O nível atual do rio Itapecuru é de 5,35 metros. Já estamos em cota de alerta. Diversos pontos aqui em Caxias, o rio já aproxima das residências. A exemplo do bairro Salobro, mais precisamente da Rua Nova, né? A Defesa Civil esteve no finalzinho da tarde de hoje fazendo a retirada de algumas famílias e levando então para locais seguros. Na zona rural também a situação não é diferente no povoado Porto do Paiol, a 80 quilômetros aqui de Caxias, já tinha moradores ilhados. A Defesa Civil até agora está para esse local fazendo a retirada, né? Ainda não chegou aqui na cidade para atualizar as informações ou mesmo a quantidade de famílias que estão sendo retiradas lá da localidade Porto do Paiol. No povoado São Pedro também a situação é bem agravante, né? O rio já se aproxima da porta ali das residências dos moradores. Olha só, de acordo com a estimativa da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, até as 21h45 de hoje, o nível do rio deve subir mais 65 centímetros, saindo então da cota de alerta para a cota de inundação, superando então esse nível de 6 metros, que é a cota máxima do nível, né, do rio Itapecuru. Portanto, as medidas de prevenção estão sendo reforçadas aqui na cidade, também na zona rural. São 9 pontos, né? São 9 áreas ribeirinhas e também de encostas. A gente reforça que mais de 200 famílias poderão ser atingidas, então, com a cheia do rio Itapecuru. Essa é uma estimativa para até as 21 horas de hoje. Vai depender de como é que vai acontecer a elevação do nível do rio Itapecuru, se vai ser de forma lenta, né? Ou então acelerada. A previsão é de 21 horas para hoje, ou então até amanhã desta quarta-feira, dia 12. O fato é que essa cota de inundação, de fato, vai acontecer aqui em Caxias. A Defesa Civil, além de fazer esse trabalho de retirada das famílias, também agora reforça com informações, com orientações, já que muitas famílias resistem em sair das suas casas, viu, Geice? O objetivo é possibilitar as menores perdas possíveis a essas famílias ribeirinhas. No entanto, ainda há muita resistência aqui em Caxias. A previsão é de mais chuvas para durante a noite, então com isso o nível do rio deve subir mesmo. É com você, Geice. Franciane, ontem você trouxe para a gente a informação de que algumas unidades escolares foram vistoriadas para que servissem como abrigo. Alguma família já foi encaminhada para essas escolas que agora vão ser utilizadas como abrigos? Geice, a expectativa é que essas famílias, o povoado Porto do Paiol, como eu falei, né, a 80 quilômetros daqui da cidade, devem ser levadas para um desses pontos, né, uma dessas escolas. São 4 unidades escolares aqui em Caxias, a gente lembra, uma no bairro Centro, uma no Ponte Campo de Belém, né, então essas famílias lá do povoado Porto do Paiol, que é uma família mais carente, que não tem como alugar imóveis, elas deverão então ser levadas para esses pontos, para esses abrigos cedidos aí pela Secretaria de Educação. Mas a equipe da Defesa Civil ainda não chegou aqui na cidade, e foram para esse local no início da tarde, ainda não chegaram aqui na cidade e atualizar essas informações. A expectativa, então, é que os familiares, os moradores lá do Porto do Paiol devem ser levados, então, para esses abrigos, viu, Geice? Ok, obrigada pelas informações, Franciane. Boa noite e bom trabalho para você por aí. Em Imperatriz, famílias continuam desabrigadas após o nível do rio Tocantins atingir mais de 10 metros acima do normal. O volume de água e a correnteza na área da Praia do Cacau completamente encoberta. Depois que atingiu mais de 10 metros acima do normal, o rio Tocantins chegou aos areais que ficam no acesso à praia. Está tudo cheio de água. Os fundos das nossas casas está tudo cheio d'água. Aí ela está atravessando, dá para cá. No bairro Caema, o rio Tocantins continua desabrigando famílias. Em alguns pontos, a água parece estar cercando a comunidade. Aqui na rua Castelo Branco, por volta de 3 horas da madrugada desta terça-feira, os moradores dizem que a água estava ali, ó, onde está aquela canoa, onde tem uma rede armada. Em poucas horas, o volume do rio continuou aumentando e agora a água chegou já aqui, atingindo pelo menos mais 8 residências. Tem gente que está mudando de endereço dentro do bairro já pela segunda vez, depois que o volume do rio voltou a aumentar. Mudando para minha casa aí que eu comprei. Mas o senhor não tem medo da água chegar na sua casa, não? Tenho não. E é na parte alta,
Por causa do avanço da água dentro do bairro, a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica cortou o fornecimento. Reclamaram que estava dando choque na parte que tem água, mas a gente mora aqui para cima e não tem, e ficou sem eletricidade. Eles não desligaram embaixo, eles desligaram acima, desligaram o bairro inteiro, aí está todo mundo sem energia. Os vídeos enviados por moradores do povoado Embiral, no lado maranhense, mostram a situação da estrada de acesso e da rua principal, onde o Rio Tocantins já invadiu residências e propriedades rurais. Aqui na estrada, aqui do lado da casa da irmã Sandra. No estado do Tocantins, o rio também continua avançando e desabrigando famílias no povoado Bela Vista, em São Miguel. As imagens foram feitas na manhã desta terça-feira, depois que o rio apresentou o nível de 10 metros e 21 centímetros acima de zero. E uma reunião da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz pediu novamente um posicionamento do consórcio estreito sobre assistência social às famílias que vivem nas proximidades da estrutura. O Geisel Nascimento vai trazer mais informações para a gente a partir de agora ao vivo. Boa noite para você, Geisel. Boa noite, Geice Gomes, boa noite para todos. É isso mesmo, a reunião aconteceu hoje à tarde no Centro de Convenções com membros da diretoria e outras instituições para cobrar do consórcio estreito justamente esse trabalho social para essas famílias desabrigadas e desalojadas por causa das cheias do Rio Tocantins. Neste exato momento, eu estou aqui na Avenida Beira Rio, no setor mais baixo, onde vou sair aqui da frente do vídeo para você dar uma olhada. Olha só como é que está aqui. A água já invadiu boa parte aqui do ponto turístico da cidade de Imperatriz. Como você acompanhou na reportagem que foi ao ar agora há pouco, o nível do rio nesse exato momento já passou de 10 metros e sempre a Defesa Civil está atualizando essas informações. A Prefeitura continua atendendo as famílias, levando para os abrigos. E sempre a gente vai estar atualizando essas informações. Volto com você, Geice. Obrigada pelas informações, Geisel. O JD vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Alunos da UFMA vão realizar amanhã um ato de reivindicação pelo retorno das aulas presenciais na instituição. A manifestação foi decidida em uma Assembleia Geral com participação de mais de 300 estudantes. O Jornal da Difusora fica por aqui. Uma boa noite para você, muito obrigada pela audiência. Até amanhã.